Boa noite a todas e a todos. Estamos começando mais uma live que é o Júri da Semana. E hoje nós queremos desafiar os nossos internautas a entrar e fazer os comentários aqui. E nós queremos deixar uma frase, que vai ser um tipo de um desafio, né? Mas já avisando, não vale R$ 1 milhão, tá? Não é Silvio Santos, não é Luciano Huck, nós não vamos reformar carro, tá? Nada disso. Mas a pergunta que eu vou deixar para vocês aqui, o autor dessa frase, e coloque nos comentários quem foi o autor dessa frase. Está chegando microfonia aqui para mim. Então, o autor dessa frase, vontade que tenho é encher a sua boca de porrada. Vamos fazer um tom mais dramático assim. A vontade que eu tenho é de encher essa tua boca de porrada. É isso que eu quero. Acabar contigo. Então, nós queremos pedir ajudas aí aos internautas aí para saber quem foi o autor dessa frase. Eu já estou fazendo uma aposta, Diogo. A minha aposta é o seguinte: o autor dessa frase só pode ser o Neymar, que acabou de perder o título e vai deixar de ser o melhor do mundo. A tua aposta qual é, Diogo? Olha, Antônio, eu apostaria, né? A minha opinião seria que provavelmente foi algum lutador de UFC, né? De repente, agora, a última luta aí do Fabrício Verdun, quando se despediu do UFC, deve ter sido ele que falou pro seu adversário lá, o lutador que ele enfrentou. Deve ter sido. Eu acho que faz sentido, é verdade, faz sentido. Pô, mas já temos duas apostas boas ainda, avisando os internautas que não vale R$ 1 milhão. Eu ganhei, a Carmen está dizendo que ela ganhou R$ 1 milhão. Carmen, é o seguinte, não vale R$ 1 milhão, não vale. Isso aqui não é Silvio Santos. Seguindo o barco. Aguardando os nossos internautas. Diogo, agora uma pergunta que tu pode responder agora, novamente, tu responde, né? É o seguinte, o título da matéria, governo Bolsonaro pagou 47 milhões à JBS. Olha, interessante. A JBS que era do filho do Lula, né? Estranho, Bolsonaro e Lula fazendo acordo, interessante isso. Para comprar carne. Gastou 47 milhões de reais para comprar carne, e olha aqui os tipinhos de carne aqui, tá? Tal. Deixa eu ver aqui o tipinho. Picanha, maminha e filé mignon. Aí eu te pergunto, qual o ministério ligado a qual segmento, que na tua opinião acha que vai ganhar essas toneladas de carne aqui? Qual segmento será? Olha, Antônio, eu jogo, né? A minha opinião é que provavelmente isso aí é para uso pessoal do presidente da República, né? Lá no Palácio do Alvorada. Essa é que é a minha opinião. Acredito que é para ele, pelo jeito. Bem, eu acho que vai ter uma rachadinha nessa carne aí. Eu acho que vai ter uma rachadinha nessa carne aí. Eu acho que ele vai pegar também. Mas, enfim, jogo, esta carne, ela está indo, na verdade, para os militares. Para os militares aí, gente. De acordo com a revista Cruzoé, né? O cardápio contratado inclui as peças de carne já citada. Depois da posse, 19, o frigorífico dos irmãos Joesley e Wesley fechou 30 negócios com o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa para fornecer carne. 47 milhões. E aí, Diogo, dá uma comentada. O título que nós vamos dar é o seguinte: A Farra do Boi. O melhor título, né? Boa, boa. Essa é muito boa, bem criativa, Antônio. Mas é isso, é mais um notícia ruim atrás de notícia ruim desse governo, né? E também se a gente pegar, por exemplo, né, e os nossos internautas que estão nos assistindo aqui hoje, né, e irem, por exemplo, no portal da transparência e pesquisarem aí em sites notícias, vão ver a quantidade, né, de gastos com cartões corporativos,
né, dentro do Palácio do Alvorada, né, também nessa mesma batida, né, milhares, centenas de milhares de reais gastos a mais, né, neste período que ele é presidente da República, para mida, gasto com segurança, gasto com tudo que envolve ali o dia a dia da família Bolsonaro. Então, aquele papinho, né, que ia acabar com o cartão corporativo, aquela fake news que ele adora montar, às vezes apresentar de manhã, ele numa mesa humilde, comendo um pãozinho com manteiga, um cafezinho preto, aquilo ali é mais uma das fake news do governo, tá? Porque na vida real é o presidente da República que mais tem gasto, né, com cartão corporativo e com o orçamento do dia a dia da sua residência oficial, né? Então é mais uma das imagens fictícias, né, que Bolsonaro e os seus familiares criam, né, usando a internet, usando as redes sociais para alimentar o seu gado, né? E a questão da compra e não é só também a questão desse gasto exorbitante, né, com uma empresa picareta como é a JBS, né, dos irmãos Wesley, que vão fornecer essa quantidade de carne para os militares. Mas também cabe aqui ressaltar que os militares, o ano passado, diferente de todas as outras categorias do serviço público, né, e também da iniciativa privada, receberam um aumento de até 73%, né, em relação, claro, até 73% nos cargos mais elevados, nas patentes mais elevadas, né. E esse ano, né, o governo Bolsonaro também aprovou, né, vários penduricalhos para os militares, que vão aí custar só neste ano mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos, chegando em 2026, se eu não me engano, a 8 bilhões de reais por ano, né, esses penduricalhos para os militares. E, por exemplo, no final da semana passada, essa agora que se encerrou, o governo Bolsonaro manteve o veto na Câmara, né, proibindo, né, os governos dos municípios e os governos dos estados e o próprio governo federal de dar reajuste, né, para os seus servidores. Então parece que hoje em dia só quem pode comer filé mignon, Antônio, maminha, picanha e ter aumento são os militares, né, que dão apoio a esse governo nazi-fascista que nos envergonha no mundo todo. Enfim, esse é os nossos militares, subservientes, os capachos, que não passam de um bando de vagabundos. Então, nós temos aqui já entrando a Magna Vidal, boa noite, fora Bozo, e reforçando novamente, né, pedindo aí aos nossos amigos, os internautas, nos responderem. De quem é essa frase? Vontade que eu tenho de encher a sua boca de porrada. Vontade que eu tenho de encher a sua boca de porrada. Eu vou fazer uma segunda aposta agora. A segunda aposta deve ser o Anderson Silva, quando perdeu aquela luta lá, né? Foi dar um chute no cara e quebrou a perna. Só pode ser ele, né? Tinha a tua cara de porrada. Quebrei a perna, que droga. Deve ser, eu acho, faz sentido. Mas vamos aguardar. Uma coisa que eu tenho quase certeza, né, Antônio, que isso aí nunca pode ter sido dito pelo um chefe de Estado, né? Eu não acredito que um chefe de Estado pode ter dito. Não. Impossível, nem prefeito não fala isso. Não, também acho. Impossível. Vamos lá. Agora, no início da semana, Jogo, nós tivemos uma notícia interessante, né? O Fux, mais uma vez, ele blindou o Dallagnol. Mais uma vez, ele ajudou o Dallagnol a não ser afastado da Lava Jato, né? E aí eu até selecionei um trechinho aqui para nós não esquecermos, né? E no dia 22 de abril de 2016, uma conversa que o Dallagnol ele tem com o juiz Sérgio Moro. Ele vai dizer: caros, conversei com o Fux, mais uma vez. Hoje, reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente, quando o teoria estava vivo, né, fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou.
e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele, Fux, para o que precisarmos. Mais uma vez, mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos instituições, em especial o novo governo. O novo governo era o Temer. Então, aqui, esse primeiro momento, nós temos que o Dallagnol vai ser blindado pelo Fux. No dia seguinte, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele adiou pela 41ª vez o processo do Dallagnol do PowerPoint. 41 vezes, num período de 4 anos, foi adiado. Interessante, né? E aí depois, agora, o Lula já entrou com um pedido para que o Dallagnol seja julgado. Sabe por quê? O Fachin, e não é de confiança, deu 72 horas para o Conselho Nacional do Ministério Público se manifestar sobre a situação. Porque em setembro isso vai prescrever e vai ser arquivado, em setembro. 41 vezes, jogo. E aí? Olha, não é à toa que o Fux, né, era o grande, né, a pessoa de confiança, né, daquela... Na minha opinião, né, Antônio, eu deixo isso muito bem claro, para mim, Dallagnol, Sérgio Moro, né, os desembargadores aqui do TRF4, no Rio Grande do Sul, mas principalmente Sérgio Moro e Dallagnol, eles formaram uma quadrilha dentro do judiciário, né, para perseguir politicamente o ex-presidente Lula, né, porque de todos os processos, né, que acontecem tanto lá na vara de Curitiba quanto em outras varas, não teve processo mais célere do que contra o ex-presidente Lula, né? Aquilo que a gente brinca brinca não, na verdade é uma verdade. Em 30 anos procuraram e buscaram, investigaram e esmiuçaram a vida do ex-presidente Lula e não acharam, né? Em um ano, o que procuraram 30 na vida do ex-presidente Lula acharam na família Bolsonaro, né? Quando que nas investigações contra o ex-presidente Lula se achou um cheque depositado na conta do ex-presidente, um valor, assim como encontraram nas contas da primeira-dama ou nas contas, né, do Flávio Bolsonaro, ou os depósitos na loja de chocolates, né, ou os 19 imóveis em nome também de Flávio Bolsonaro. Então, pelo amor de Deus, né? Ou, por exemplo, quem é que não lembra do assessor, né, do ex-presidente Michel Temer, saindo da pizzaria com aquela mala de dinheiro, né? E que hoje estão livres, leves, soltos por aí, ou do Gedel, naquele apartamento, aquele bunker, que acharam mais de 50 milhões de reais em notas, né, em dinheiro vivo. Então essa galera tá toda aí livre, leve, solta, Antônio, né? Só quem foi preso foi o presidente Lula, e eu quero que o seguinte, que alguém traga qual prova que se tem? Nenhuma, a não ser delação de criminosos, de réus confessos, que depois de terem ficado algum tempo preso, né, sendo psicologicamente torturados, né, para ter benefícios nas suas delações, né, achavam alguma narrativa, alguma forma de incriminar o presidente Lula, né? E a gente está vendo por aí, né, todos os processos, os reveses que o juiz Sérgio Moro vem tendo no último período, né, com a fraqueza que eram os processos que ele conduzia, junto aí com Dallagnol e sua trupe lá de Curitiba. Então, eu espero que a justiça seja feita, né? Logo em seguida, aí, provavelmente, a segunda turma do STF vai julgar a suspeição do Sérgio Moro, né? E a gente espera que o mínimo de justiça seja feito nesse país, né? O STF, que já se acovardou tanto, que já vem, né, nos últimos anos dando de acordo em todos os golpes, em todas as falcatruas que a direita golpista nesse país vem colocando na pauta, mas a gente espera, né, que o mínimo de justiça ainda seja feito. Se não decretarem o juiz Sérgio Moro suspeito,
dificilmente a gente pode voltar a acreditar na justiça do nosso país, né? Não podemos aceitar que Sérgio Moro recrie, né, o direito processual brasileiro, recrie a justiça do nosso país com outros preceitos baseados só no que ele acha, né? Só no que ele tem convicção. Então, temos aqui o comentário do Alex: prendam Dallagnol, fora Moro e família da máfia italiana. Então, faço pergunta para os internautas novamente: de quem é essa frase? Vontade que tenho é de encher a sua boca de porrada. Então, agora tá caindo a ficha. Sabe quem é que falou essa frase? Foi o William Bonner no Jornal Nacional, quando essa semana ele teve que dizer que a delação do Palocci era fajuta. E ele pegou e disse assim: eu vou pegar o Moro e eu vou encher a boca dele de soco, de porrada. Vou pegar o Moro e vou fazer. Só pode ter sido o William Bonner que falou isso, só pode ser. Então, vamos adiante. Temos outra boa agora. Olha aqui, tu tinha comentado no início ali sobre aqueles café extremamente humilde do presidente, né? Olha que loucura que nós temos aqui. Tu sabe que no Palácio do Alvorada moram 3 pessoas, né? O genocida, a genocida e a filha. 3 pessoas. Pois bem, eles têm nada menos e nada mais do que 43 garçons e cozinheira. E isso que nós não estamos falando do jardineiro, pessoal que faz a limpeza, motorista, tudo isso fora. Só garçons e cozinheiros, 43. E olha os valores agora, né? Antes disso, dá uma média de 14 pessoas, 14 funcionários por pessoa da casa. Vamos adiante. O gasto aos cofres públicos com os servidores da residência foi de R$261 mil, em uns quebrados, no primeiro semestre de 2020. Os gastos com esses servidores saltou de 791 mil em janeiro para 491 mil em junho, um aumento de 62%. Enfim, então aqui, e dentro disso aqui, né, aí eu até fiz uma pesquisa para colocar junto a questão do cartão corporativo, né? O cartão corporativo, nos 4 primeiros meses desse ano, ele gastou R$3.076.000. Eu te pergunto, Diogo, o seguinte: nessa questão dos 43 garçons e cozinheiros aqui, será que não tem uma rachadinha aí? Se ele fazia rachadinha com os assessores, os filhos, e assessor, eu acho que talvez lá no Rio de Janeiro não deve passar uns 10 assessores, 10, 15 assessores. Agora, com 43, será que não está rolando uma rachadinha aqui, João? Olha, Antônio, na verdade, vindo do Bolsonaro, da sua família, do seu entorno, tudo é possível, né? É aquilo que a gente diz, infelizmente, o Brasil elegeu um dos políticos mais envolvido com falcatrua do nosso país, né? Bolsonaro foi deputado federal por 28 anos. 28 anos deputado federal. Né? E da mesma forma que a gente está brincando um pouco aqui com a questão de quem fez a frase, eu acho que mais difícil do que adivinhar quem fez essa frase, de que quer encher a boca do jornalista de porrada, é algum eleitor do Bolsonaro, ou quem quer que seja, comentar qual ação produtiva para o país, qual ação que ele, como deputado federal, teve em 28 anos. Qual? Né? É uma coisa de maluco no nosso país. Um deputado ficou 28 anos na Câmara, nunca apresentou um projeto, nunca aprovou um projeto, que fez da política cabide de emprego para seus filhos e sua esposa, e suas ex-esposas e seus parentes, né? Levantamentos do Ministério Público dizem que nos últimos 15 anos, mais de 110 pessoas, né, com parentesco sanguíneo com a família Bolsonaro assumiram cargos
no governo e que boa parte dessas pessoas repassavam para o Fabrício Queiroz até 90% dos seus vencimentos, né? Pelo amor de Deus, esse é o presidente. É que assim, a imagem que o eleitorado do Bolsonaro tem, ela é uma, e a vida real, a verdadeira figura do presidente é outra, totalmente deturpada, né? É aquilo que eu digo, a maior fake news do país é o próprio presidente da República, né? Se ele foi eleito pela fake news, né, ele é a maior fake news de todas, né? Se fizer um ranking de qual a maior mentira que esse país já produziu, ela é o próprio presidente, é o próprio presidente Bolsonaro. Ele é a antítese de tudo que o seu eleitorado acha que ele é, né? Porque o eleitorado do Bolsonaro, essa galera mais fiel a ele, não estou dizendo todo mundo que votou nele, mas essa galera mais fiel, que depois de tudo que ele faz, continua achando lindo, é uma galera desinformada, né? Uma galera informada por rede social, por grupo de WhatsApp da família, por pastor charlatão da igreja, enfim, por canais de TV comprado com dinheiro público, né? Pela desinformação. Quanto mais desinformação, mais Bolsonaro, né, se constitui nessa imagem, né? Ele conseguiu, por exemplo, e ele consegue fazer coisas bastante inteligentes, né? Claro, uma das coisas que não sei se vai tocar depois, mais para adiante na nossa conversa, por exemplo, né? A semana foi a previsão do Steve Bannon, né? Todo mundo diz que o Olavo de Carvalho é o guru do presidente. Mentira, Olavo de Carvalho nada. O Olavo de Carvalho é guru dos retardados de baixo escalão que ficam na volta do presidente. Quem é guru de toda essa política mundial que elegeu Trump, elegeu Bolsonaro, né, e busca eleger outras figuras parecidas no resto do mundo, é o Steve Bannon, né, através da Cambridge Analytica e outras instituições que estão por trás desse discurso conservador, por esse discurso de ódio que alimenta, né, a mente das pessoas, que cria invenções, que cria fake news a partir de um conservadorismo, né, escondido no íntimo de parte da sociedade, né, que sabem dialogar com a desinformação, que sabem dialogar com o senso comum. Eu quero dar um exemplo aqui, essa semana, que o Bolsonaro fez uma declaração que me chamou a atenção, até comentei com alguns amigos, onde ele diz, olha aí, ó, o povo do campo, o trabalhador do campo não parou e também não morreu, porque teve uma pesquisa que diz que a menor incidência é no mundo rural, é no trabalhador do mundo rural e tal, mas por óbvio, é um número bem menor de pessoas, estão, querendo ou não, em relativo isolamento, porque não usam transporte público, né? Porque conseguem sair da sua casa direto para o trabalho, direto para a lavoura, direto para o mundo que produzem, né? Então, assim, é uma desinformação, só que aquilo para o senso comum pega, né? E ele também, se for cobrado depois, pode também sair pela tangente. Então é isso, o Bolsonaro ele dialoga só com a desinformação e só com o senso comum, com palavras de ordem, né, com frases de efeito, que nota-se, há pessoas muito inteligentes, né, e escritórios e agências muito bem organizadas que analisam a cabeça do cidadão, analisam quais frases, né, e quais narrativas são mais fáceis de colar na cabeça do povo, e a partir dali eles criam para o presidente as frases de efeito, criam para o presidente, né, os memes, os videozinhos para compartilhar nas redes, que dialogam diretamente com aquela perfil, com aquela parte da sociedade. Então, por isso que ele é muito perigoso, né, apesar de ser muito sórdido, muito fascista, muito incompetente, né, e ser o que pior a política brasileira já produziu, né, mas ele tem, né, um grupo muito, uma galera, né, que avalia cenários muito inteligente por detrás. E isso vai ser uma das dificuldades da esquerda brasileira, que nós temos que saber, né, e melhorar a nossa forma de se comunicar com o cidadão, né, com a cidadã, que hoje, infelizmente, a gente está bastante, né, atrás, principalmente no mundo digital. Então, voltando ao nosso tema principal aqui, de quem é o autor dessa frase?
Vontade que eu tenho é encher a sua boca de porrada. Quem é o autor dessa frase? Agora me veio um outro nome agora. Esse aqui é o tipo de frase do Ciro Gomes, cara. O Ciro Gomes falaria isso tranquilamente. Eu acho que é o Ciro Gomes. Mas, Diogo, tu estava falando sobre a questão da comunicação. Até selecionei aqui uma conhecida bem próximo de mim, né? Fez um compartilhamento no Facebook. E essa questão assim, ó, eles tiraram muitas páginas da extrema-direita do Bolsonaro do Facebook, mas os fake news continuam tranquilamente. Olha essa fake news aqui que uma tonta compartilhou. Cadê o vendedor do alho? Esse é o título. Cadê o vendedor do alho? Bolsonaro acabou de assinar a MP 881 da Liberdade Econômica, onde o prefeito não poderá mais enviar fiscais para fechar comércio por falta de alvará ou por brigas políticas. Continuando, a MP também garante que qualquer cidadão brasileiro possa abrir comércio de baixo risco, até na garagem de sua própria casa. Aí eu pergunto assim, quem é que impede alguém de abrir um comércio de baixo risco? Se é o cara que vai se ferrar, né? Eu fico pensando, mas vamos lá. Deve ser o prefeito, né? O prefeito, não gostei. Sem precisar de alvará ou qualquer permissão da prefeitura. Caso alguém da prefeitura tenha peça ou intimide, chame a polícia e mostre a MP 881, pois quem o fizer estará cometendo crime por impedir o sustento do brasileiro. E aí o título ali, o vendedor do alho, ele tá dando a entender, se eu e tu, Diogo, for aqui no centro da nossa cidade resolver vender pipoca, cachorro-quente, nós não vamos ter problemas com os fiscais. É isso que a fake news está dizendo aqui. O problema, Diogo, já que tu entrou no tema, seria bom tu comentar sobre a questão das redes sociais. Eles tiraram muitas páginas da extrema-direita, mas as fake news continuam ainda. E aí os tontos olham isso aqui, gostei. Até porque tem uma partezinha bem pequena ali que diz assim, ó, EN Notícias, dando a ideia que é de um site de notícias, né? Está dando essa informação. E aí, João? Então, né, é isso que eu vinha falando. Eles têm uma forma. Essas centenas de portais que eles derrubaram, isso é só a ponta do iceberg, né? Eles têm muitas outras formas de compartilhar e publicizar essas fake news. Então, esse exemplo que tu deu é um, né? A gente vê toda semana uma fake news nesse padrão de alguma medida provisória que Bolsonaro tenha editado e que é mentira, que ele não editou, mas eles alimentam essa rede, porque é isso que tu falou, né? Que, nas redes sociais, vídeos de guardas municipais, de agentes de fiscalização, abordando, às vezes até mesmo de forma equivocada e violenta, né, o comércio irregular nas grandes cidades, nas médias cidades, isso geralmente impacta, né, indigna, né, os usuários do Facebook, das redes sociais. Né? O que eles fazem? Sabem que isso é uma coisa que indigna, vão lá, criam a informação de que o governo teria montado uma MP, porque as pessoas não sabem que isso é inconstitucional. Né? É uma matéria que não existe. Jamais um governo, né, de um país vai poder criar uma medida provisória que tenha esse conteúdo, né? Porque a questão do regramento da fiscalização e tal cabe também aos governos dos municípios, aos governos do estado, tem as leis municipais, as leis estaduais, então tu não vai gerir esse tipo de situação por uma medida provisória. Então tu imagina, porém, tu compartilha isso na rede dizendo que foi o mito que fez, cara, tu não volta mais, né? Porque muitas pessoas que vão ler aquilo vão acreditar e vão compartilhar como verdade. Mesmo que elas que não conheçam ninguém que tenha comércio irregular ou um comércio pequeno assim dentro de uma casa, ou que tenha o interesse de abrir, não importa. Eles vão simpatizar com aquela pauta
e vão compartilhar como se fosse verdadeira. Ou uma outra grande fake news que a gente tem no Brasil hoje, do Bolsonaro ter sido, né, o pai aí do Renda Brasil, né, do auxílio emergencial. Bolsonaro e Guedes queriam dar R$ 200, R$ 200. Aí o PT, o Partido dos Trabalhadores, junto com as demais bancadas de esquerda do Congresso, apresentaram a proposta de 500, né? E aí, bom, aí aprovaram e tal, aí na hora ali para dizer que foram eles e tal, aumentaram mais um valor, mas quem criou o auxílio emergencial nesse valor foi o PT e os partidos de esquerda do Congresso. Bolsonaro queria dar R$ 200. Esse era o valor. E aí ele paga de bonzão como o cara que propôs os 600. Ou como, por exemplo, a questão do Fundeb. Todo mundo sabendo que o Paulo Guedes e o governo não queriam aprovar o novo Fundeb. Aí ele tomou-lhe um pau no Congresso, porque a categoria, né, a mobilização dos trabalhadores da educação, dos estudantes, dos profissionais, dos professores, enfim, todo mundo se mobilizou, a sociedade pressionou, o Congresso acabou, né, votando no novo Fundeb, e depois ele foi lá para dizer que ele era o pai do novo Fundeb. Então, assim, se tem alguém que é mentiroso nesse país, que é bandido, mentiroso, canalha, é o presidente Bolsonaro. Ele é o pai da fake news, como eu te disse. E, infelizmente, e é uma coisa meio maluca, porque eles tentam, de tudo que é jeito, barrar toda e qualquer ação, né, que combata as fake news. E eles, não, mas é direito de expressão. O problema é que Bolsonaro e os seus seguidores, eles acham que mentir é direito de se expressar. Mentir é mentir. Em qualquer lugar do mundo. Então, direito de expressão não significa direito de mentir. E é isso. Então, eles mentem, e mentem, e mentem, e mentem, e mentem. Né? E, infelizmente, boa parte do seu eleitoral e boa parte dos brasileiros ainda acreditam. E, claro, também, né, Antônio? Né? Boa parte da imprensa brasileira, durante aí os últimos 2, 3 anos antes de Bolsonaro virar presidente, adorava chamar ele, né, nos canais de televisão para ele falar aquele monte de merda, desculpa a palavra, mas é o que ele fazia, né, e davam risada, achavam graça e apresentavam como se fosse uma opinião, né, e aí formaram esse monstro e hoje estão escutando tudo que estão escutando desse canal. Dando boa noite para nós aqui o Paulinho, né? Boa noite, grande abraço aos companheiros, o Paulinho, que é pré-candidato a vereador em Sapucaia do Sul. Um grande Paulinho lá. Diogo, eu tô aqui no Face, eu entrei na pessoa que compartilhou isso, a pessoa que fez a postagem. E, na verdade, ela tem várias fake news aqui que ela não compartilha, ela posta mesmo, né? Então, possivelmente, a estratégia que eles estão usando é das pessoas e não mais das fanpages. Olha, uma aqui que é maravilhosa. A tua esposa, acho que ela vai gostar dessa aqui, ó. Em menos de 2 anos, a Damares, tá? 672 conselheiros tutelar já receberam equipamentos e automóveis. 672 conselhos tutelares já receberam equipamentos e automóveis. Pela Damares. Então, aqui é uma página pessoal aqui que está cheio de fake news aqui. Cheio de fake news. Está dizendo lá, tem outra aqui que mostra a inauguração lá que o Bolsonaro fez, a transposição do Rio São Francisco, que teve uma parte rompida, né? E aí tem a página aqui que eles dizem que foi sabotagem. Estão sabotando o presidente. Então, é uma fake news atrás da outra aqui. Inacreditável. Bolsonaro comemora. Brasil voltando à normalidade, com geração de emprego. Geração de emprego. Nós estamos chegando a 14% da população desempregada. População desempregada, 14%, ela é, na verdade, o dobro que o método que o Instituto ele mede lá, é só quem está procurando, né? Quem desistiu
Quem desistiu simplesmente... Por exemplo, quem tá hoje trabalhando com aplicativo no Uber, por exemplo, não contabiliza como desempregado. Ah, é verdade, verdade. Ah, olha, horrorizado aqui. E é daqui que os conhecidos nossos, tontos, né? Alguns, eles vão compartilhando. Mas vamos adiante aqui. Vamos adiante. Voltando. Vontade que eu tenho é encher a sua boca de porrada. Quem é o autor dessa frase? Agora eu estou imaginando agora alguém. Será que não foi o Gandhi, lá na Índia? Aquele movimento pacifista que teve uma hora que ele se Perdeu a encheu com estribeira, todo mundo. encheu o saco. Oi? Encheu o saco e se... Encheu o saco, todo mundo na volta lá, porrinhando dele. Ele deve ter pegado um pelas goelas lá e teve dito, vontade de encher a tua boca de porrada, imundícia, trouxa, lacaio. Deve ser isso, né? Mas vamos adiante. Tem uma outra notícia aqui agora, que é o seguinte: os antifascistas tiveram uma vitória no STF. Para nossa surpresa, né? Uma vitória de 9-1, que é a questão do dossiê. Pois bem, por 9-1, determina a suspensão do dossiê do governo Bolsonaro sobre os antifascistas. Dossiê de servidores antifascistas começou antes de Mendonça, isto é, ele não foi tido como culpado, o atual ministro da Justiça. Por quê? A coleta de dados começou com o ex-ministro Moro. Olha o Moro aí, gente. Foi o Moro que começou a fazer a checagem e a pesquisa no movimento antifascista. E aí, aqui, Jovem, 579 servidores federais e estaduais, além de professores, foram mapeados. Eu só exijo estar nessa lista VIP. É uma exigência que eu faço, né? Eu não quero isso é currículo. É currículo, eu não quero ficar de fora dessa lista VIP aqui. É um escândalo se o meu nome não estiver aqui. Eu vou para o STF. Jogo, dá uma comentada aí nessa vitória do STF. Não esquecendo, né, Diogo? Esse dossiê, um dos filhos lá do Bolsonaro pegou e entregou para o embaixador dos Estados Unidos. E aí? Não, são típicos movimentos, né? Que é aquilo, o governo Bolsonaro adora dizer que não é fascista, né? Mas, bom, se ele persegue grupos antifascistas, né? Então o que ele é? Se ele se sente ameaçado, né, por militantes antifascistas, então ele automaticamente já estão admitindo ser um governo fascista, né? Mas assim, isso é uma outra página triste da história do nosso país, né? É um governo que persegue, né, sim, os seus opositores. E só não persegue mais, Antônio, né? Só não persegue mais porque minimamente a gente tem instituições, né, que buscam esse equilíbrio no nosso país. Porque o desejo de Bolsonaro e dessa milicada que não reconhece que houve uma ditadura no nosso país é voltar aos velhos tempos, voltar aos porões da ditadura, remontar um DOPS, né? Voltar com as práticas de tortura. Esse é o sonho dessa catrefa, né? É o sonho deles, né? E que eles vão continuar nessa busca incessante. Bom, ainda bem, né, que o STF deu fim. Deu fim é modo de dizer, né? Porque no submundo do governo Bolsonaro, que é onde as coisas de fato acontecem, né, e é onde eles são melhores, essa arapongagem e essa perseguição aos adversários vai continuar, né? E essas montagens de dossiês vão continuar, né? E todos aqueles que fazem oposição a esse governo, claro, tem que tomar cuidado porque é um governo perigoso, né? Ou aqui ninguém lembra das frases, né, de Bolsonaro quando dizia na sua pré-campanha que o que ele sabia era matar, né? O que ele sabia fazer era matar.
matar, e que tinha que ter matado 30 mil, e que tinha que isso, tinha que ter aquilo, né? Então esse é o presidente da República, que é cercado por militares, né, que são saudosistas da ditadura militar, né? E tu citaste aí o Sérgio Moro, bom, nada me espanta. Sérgio Moro é parte dessa catrefa, é parte desse grupo fascista, né? É parte, não é parte, ele é o pai, ele é o núcleo central, é o criador, né, do governo Bolsonaro. Se não existisse Sérgio Moro e não existisse essa quadrilha dentro do judiciário que ele montou, não existiria, né, o Jair Bolsonaro presidente. Mas, bom, vamos continuar atentos, né, e denunciando, né, todo e qualquer movimento fascista no nosso país. Vamos continuar fazendo nosso papel. Então, só para não esquecer aqui, deixa eu procurar aqui, papá, papá, papá. Vontade. Agora me ocorreu outro que poderia ter falado essa frase. O Luther Mater King. Eu acho que ele poderia ter falado nisso, né? Teve uma hora que ele se encheu lá e disse: não, não vejo a hora de encher a boca de algum de porrada. Possivelmente ele pode ser um dos fortes candidatos. No entanto, o que nós temos agora é o seguinte: ontem, para nossa surpresa não, né? Porque a gente já conhece os índios da nossa aldeia. Editorial da Folha de São Paulo, com o título Jair Rousseff, fazendo a comparação de Dilma com a ex-presidente Dilma. O atual presidente está carregando aí 114 mil mortes nas costas. E aí estão comparando ele com o Dilma. Todos os projetos, os retrocessos que ele fez esse ano passado, eles comparam com a Dilma. Mas não é por nada, né? Porque algum tempo atrás estavam lembrados que eles estavam fazendo matérias falando do Bolsolula, era igual ao Lula, era a mesma coisa, igual. E agora eles fazem esse título. E aí a Dilma, ela vai ser muito dura. É o seguinte, né? E a Folha de São Paulo, em todo o editorial que eles pontuaram fake news em todo ele. Aí a Dilma vai falar o seguinte, a fala é boa. Foi por avaliar mal o passado que a empresa até hoje não explicou por que permitiu que alguns dos seus veículos de distribuição nacional dessem suporte às forças de repressão durante a ditadura militar, como afirmou o relatório da Comissão da Verdade. Eu digo mais, né? A Folha de São Paulo, em 64, fez editorial defendendo o golpe. E o golpe eles chamavam de democracia. Vamos adiante. Ela vai dizer também, em 2014, até 2014, ela conseguiu governar ainda. Em 2014, o índice de desemprego era de 4,8%. Tecnicamente, isso é considerado pleno emprego. Pleno emprego. Isso é considerado, né? E ela deixou 380 bilhões das reservas cambiais. Por isso que o Brasil não teve que pedir ajuda para o FMI até agora, mesmo com toda essa roubalheira que está acontecendo no país. E aí, os dados oficiais, que não são esses, né? Quase 9 milhões de pessoas desempregadas. Sabemos que aqui pode chegar a 3 vezes mais tranquilamente. E aí, João, esse editorial da Folha, e mais uma vez comparando o campo progressista com o campo genocida. Esse é mais um crime, né, que a Folha de São Paulo, assim como outros jornais e outras empresas,
né, já cometeram aí nos últimos períodos no nosso país, né? Comparar Bolsonaro a Lula, comparar Bolsonaro a Dilma, isso é de uma má fé, né, e um mau caratismo impressionantes, né? Às vezes, Antônio, me faz achar, né, que os ataques que Bolsonaro e seus asseclas fazem à mídia brasileira são ataques merecidos às vezes, sabe, Antônio? Porque Bolsonaro, como a gente falou aqui, né, cria desse conluio entre essa mídia golpista, entre a Lava Jato, entre Sérgio Moro, né, isso aí é tudo, eles estão todos no mesmo ninho, né? Bolsonaro e essa horda fascista, eles foram nutridos, né, foram geridos nesse mesmo meio. Então, eu não sei o que passa na cabeça, né, de parte da imprensa brasileira, achar que a estratégia de preparar o terreno para 2022 passa por comparar Bolsonaro ao PT, passa a comparar Bolsonaro com Lula, com Dilma, né? Eu não sei que estratégia e quem é a mente brilhante, né, por trás da tentativa de construção dessa narrativa, né? Então, assim, nos deixa perplexo, né, quando a gente lê esse tipo de opinião, né, do grupo editorial de uma grande empresa, de um grande jornal como a Folha de São Paulo, ou como já fez a Globo, entre outros, né? Então, assim, é um tiro no pé para a democracia do nosso país, é um tiro no pé para o Estado democrático de direito, né? É uma agressão a uma mulher, né? Para mim é uma agressão a uma mulher ser comparada com Bolsonaro, ainda mais uma mulher como a ex-presidenta Dilma. Então, assim, está muito desorganizado, né, os atores, né, políticos, sociais e tal do nosso país. Né? Isso é perigoso, é muito perigoso. Né? E o crescimento, né, por mais que seja incrível tudo que está acontecendo no nosso país hoje, né? O crescimento do presidente Bolsonaro nesse meio dessa loucura que está o país hoje tem dedo dessa imprensa golpista que insiste, né, em querer fazer comparações, né, com lideranças, né, humanistas, lideranças que projetaram o nosso país para o mundo todo, né, que distribuíram renda, né, que melhoraram a condição de vida de todos os brasileiros e brasileiras, que tiraram 40 milhões de pessoas da extrema pobreza, né, que mataram a fome, né, e a sede, né, de milhões de pessoas do Brasil afora. Então é um absurdo, né? Então já que a gente vinha falando em fake news, né, é outra grande fake news da semana, né? Apesar de eu também achar que é um grande crime, né, contra a honra da presidenta Dilma ser comparada com esse fascista, né, do Bolsonaro. Enfim, Diogo, chegamos agora ao final da live, né? Agora, a questão, a vontade que eu tenho de encher a sua boca de porrada. A minha? Não, a tua não, que tu é camarada, né? Mas uns bolsominions aí, vou te contar, né, meu velho? Ah, Jesus Cristo. Vê cada tonto aí, que Deus, cara. E aí? Quem poderá ter falado isso? Vamos continuar aqui. Ele se irritou. Eu estou escondendo o nome. Quando questionado por um repórter do jornal o Globo acerca dos depósitos recebidos por pontinho, do ex-assessor, pontinho. Estranho. Depois, ele destratou mais uma vez a imprensa. Nesse domingo, ao ser perguntado por um repórter do jornal o Globo sobre os depósitos que são feitos. Aí eu pergunto assim, uma imprensa que é tratada desse jeito,
Como é que pode ser subserviente a essa pessoa? Eu pergunto assim, ó, será que a Dilma não poderia ter falado isso, já que ela foi destratada, ela foi ofendida e foi espalhado fake news sobre a gestão dela? Ela poderia ter falado isso, mas ela não falou isso, né? E isso vem da boca do mandatário da nação. Eu nem vou falar o nome, vou só chamar do genocida. O genocida atacou o repórter mais uma vez. Mas, Diogo, dá uma comentada sobre isso. Sabe por quê? Estou pensando assim, ó, a imprensa, quanto mais apanha, a empresa que eu estou me referindo, a grande mídia, a mídia corporativa, comercial, quanto mais eles apanham, mais eles gostam. Dá uma comentada sobre isso e concluindo a live. Então, né, Antônio, quem proferiu a relativa, enfim, essa frase, né, minha vontade de encher tua boca de porrada, foi o presidente Bolsonaro, né, questionado aí nesse final de semana sobre as informações que são, né, públicas em relação aos mais de 70 mil reais depositados na conta da primeira-dama pelo assessor, né, Fabrício Queiroz. Então, questionado, ele responde isso para o jornalista, né? Mas só para colocar os pingos nos is, né, para relembrar quem não sabe, a atual primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela era assessora do Bolsonaro. Antes deles se relacionarem e firmarem compromisso, ela era assessora de Bolsonaro em Brasília, no seu gabinete. Né? E, bom, a partir quando firmaram o compromisso, ela não pôde mais ser sua assessora e passou a ser apenas, né, a esposa do deputado. Né? E, pelo que se sabe até então, não tinha nenhuma outra função. Né? E, bom, querendo ou não, do período que ela saiu, né, formalmente do gabinete do então deputado Bolsonaro, ela começa a ganhar mesada. Porque esse valor que foi identificado aí pelo Fabrício Queiroz, depositando na conta dela, que é em torno de quase 80 mil reais, é o que o cara depositou na conta dela. Porque, na verdade, provavelmente foi coisas do tipo, isso aí tá claro, né, Antônio? Isso aí ela saiu da assessoria do deputado, porque virou sua esposa, mas continuou recebendo seu salário mensal. Você tá claro que é isso, não precisa ser promotor do Ministério Público e eu também não preciso ser delegado nem oficial da Polícia Federal. Isso aí tá claro que foi isso que começou a acontecer. Ela saiu do mandato e começou a receber mesada. Sei lá quanto é que ela ganhava por mês quando era assessora do cara, né? Aí virou sua esposa e aí parou de receber formalmente e começou a receber por fora. Tá claro que é isso, a mesadinha. Só que, claro, provavelmente o acerto deles, né, Antônio, era para ele pagar em espécie para ela. Só que daí sabe como é que é aquela coisa? Às vezes está naquele dia, o Queiroz estava lá meio traqueado, foi para um jogo, fez o esqueminha, já tinha depositado para muita gente, já tinha feito muito depósito na boca do caixa, né? Aí ele disse, Michele, tô aqui, não vou poder te encontrar, posso depositar hoje? Beleza, meu amigão, pode depositar essa micharia aí. Aí ele ia lá, depositava. Né? Então, esses 80 mil ou mais, que provavelmente vão achar, é os valores que o Queirozão aí, o dono da boca, né? Naquele dia estava com preguiça de encontrar a primeira-dama e tal, ia lá e depositava. Mas tu pode ter certeza que se 80 mil foi depositado na boca do caixa, deve ter algumas centenas de milhares, se não mais de 1 milhão de reais que ele entregou, provavelmente em espécie, para a primeira-dama, né? Então essa é a gente de bem. Esse é o presidente que ia acabar com a mamata. Essa é a maior fake news do nosso país. Ele, a esposa primeira-dama, seus familiares e os seus asseclas que o cercam. Esse é Bolsonaro, né? E eu acho que ele respondeu isso, se eu não me engano, foi para um jornalista, acho que do Globo hoje, né? Mas, como tu disse, a mídia merece o Bolsonaro, né? E eu espero que essa mesma mídia, com o tempo, aprenda, né? E comece a colocar os pingos nos is. Mas, por enquanto, eles merecem. Merecem tudo de mal que Bolsonaro tem feito para eles, né?
e quero ver como é que eles saem dessa agora, Antônio. É verdade. É isso, Diogo. Uma boa live, boas notícias aí, não tão boas notícias, na verdade, mas é construir aí uma notícia com um enfoque popular em que nós não temos na mídia. Tudo que a gente pauta, a grande mídia não pauta. Então, o importante é nós ampliar o nosso campo democrático. Então, Diogo, boa noite, uma boa live. Entrou agora o Joel Santana, grande Diogo, Grande referente Joel. no debate da boa política. Também Grande concordo, Joel, já é Joel. amigão. Já é professor de história também. Ó, grande camarada. Professor de Então, história, Diogo, boa amigão. noite e até a semana que vem. Voltaremos. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanharam.